caros amigos e amigas do grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, boas-vindas neste dia 4 de novembro de 2023. Estamos praticamente indo para o final do ano litúrgico e algumas coisas são muito importantes, digamos assim, para a nossa reflexão. Para hoje escolhemos esse texto proposto pela liturgia, que é a carta de Paulo aos Romanos, final do capítulo 11, início do capítulo 12. Antes de fazer a pergunta que Paulo faz, podemos fazer-nos hoje, diante desse contexto de geopolítica internacional, é lícito usar Deus para excluir? O que nós percebemos hoje no ambiente internacional é que os povos se excluem reciprocamente, muitas vezes usando a religião. Caso típico, os israelenses hoje justificam a eliminação étnica dos palestinos, justificando pela terra. Ora, quando os hebreus foram libertados da escravidão do Egito, a terra onde eles foram morar, de Canaã, tinha dono. Então, é um argumento suficiente tratar textos veterotestamentários que justificaram no passado a eliminação dos cananeus, dos jebuseus, dos heteus e outros. E a pergunta que Paulo faz hoje, no começo da carta aos Romanos: por acaso Deus rejeitou Israel? Ou foi o pecado de Israel que fez com que, de fato, Deus tivesse compaixão dos pagãos? Assim também muitos cristãos hoje usam de fato a religião para excluir, para separar, para justificar alguém salvo e alguém condenado. Na pedagogia de Jesus não existem excluídos, porque o Deus Criador é o Deus de todos. Então, na reflexão que Paulo faz hoje, muito bonito esse texto, aliás, toda a carta de Paulo aos Romanos tem um sabor jurídico, porque sabemos que duas grandes comunidades em Roma, uma é formada por romanos pagãos, que conhecem bem o direito romano, os agravantes e os atenuantes, e outra comunidade muito presente são judeus, que já estavam no Império Romano naquela época. Então Paulo vai escrever a ambos os grupos, evidentemente depois gregos e outros de outras comunidades, vai escrever fazendo essa grande reflexão. A responsabilidade por esses pecados e esses genocídios pode ser atribuída a Deus? Pode-se atribuir a Deus o argumento exclusivo de uma eleição para um povo, para uma etnia? Então, Paulo vai, de fato, argumentar de que de Israel procedeu o Redentor e o Salvador, o Messias. Mas ele não veio para Israel exclusivamente, veio para todo aquele que crê. E nesse caso vale ler toda a carta aos Romanos, porque começando já no capítulo 4, Paulo faz a comparação entre Abraão e Jesus Cristo e Abraão e Moisés. Ou seja, a salvação não vem pela lei, mas ela vem pela fé em Jesus Cristo. E aí está o grande arquétipo da fé, que é Abraão. O segundo elemento dentro dessa carta também é o capítulo 8, entre os outros textos muito importantes. Quando Paulo, no capítulo 8, diz que todos são predestinados à salvação. Predestinados, todos. Então não é um povo, não é uma raça, não é uma cultura, não é uma religião. Se alguém crer, mesmo que não confesse de fato uma religião, um rito, e ama a justiça, ele está muito mais próximo da salvação do que às vezes muitos que têm religião, mas não têm a justiça, nem a compaixão e nem o amor. Então, quando Paulo faz essa reflexão pautada exatamente na pedagogia de Jesus, ele diz que a salvação, por causa também do pecado de Israel, exatamente pelo seu pecado também, a salvação chegou aos pagãos.
E em Jesus Cristo, claro, vai depois ser no capítulo 12, logo adiante, em Jesus Cristo caem todas as barreiras e todas as fragmentações religiosas. Nesse aspecto, essa carta aos Romanos é fundamental para mostrar o grande pecado de muitas pessoas que têm religião e não exercem nem a compaixão, nem a justiça, nem a verdade. Se todos estão predestinados à salvação, é importante pensar que não se pode jamais usar uma religião para excluir, como hoje, lamentavelmente, se usa a religião para justificar uma etnia de um povo salvo. Ora, judeus e palestinos são primos irmãos, mas não é por serem primos irmãos, é porque ali falta a justiça, ali falta a compaixão e ali existe a manipulação ideológica de uma religião mal trabalhada. Que essa atitude não seja também ou não aconteça entre muitos cristãos.